O preço de seguir a Cristo. Lucas 9, versos 57 em diante, é o texto base para a nossa reflexão dessa noite. Lucas 9, 57 a 62 diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Verso 61. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus então respondeu, e ao último verso: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O discipulado, ele exige prioridade absoluta. Então, o problema não são as desculpas, mas o lugar que Cristo ocupa elas. Seguir a Jesus, gente, é mais difícil do que parece. Um dia, um homem num shorts, num vídeo curto, num Reels, apareceu, e ele disse assim: a coisa mais difícil que eu fiz na vida foi seguir a Jesus. Porque nos tornarmos um cristão, ao contrário do que talvez a cultura pop do nosso tempo mostre para a gente, porque ser cristão está na moda, a gente ir para a área VIP da igreja está na moda, a gente postar uma foto de biquíni com um versículo bíblico que não comunica verdade alguma, está na moda. Então, ser aquilo que o mundo espera que a gente seja é muito fácil, mas seguir a Jesus de verdade numa geração que quer a Cristo mais nos seus próprios termos é muito difícil. Nós vivemos uma geração que quer salvação, mas não quer renúncia, quer promessa, mas não quer a cruz, quer seguir a Cristo, mas sem custo. O problema é que ninguém tem rejeitado ao Senhor de maneira explícita. Não. Nós arrumamos as nossas desculpas, o nosso depois, a nossa procrastinação e vemos o reino de uma maneira perigosa. E no reino de Deus, o depois é também desobediência. O texto de Lucas 9, esse finalzinho, vai nos confrontar com uma realidade desconfortável. O discipulado não é negado apenas por rejeição, mas também por um adiamento útil. A gente fala assim: Senhor, deixa eu enterrar alguém. Senhor, deixa eu despedir da minha família. Senhor, deixa eu parar de fumar. Porque quando eu parar de fumar, quando eu parar de prostituir, quando eu parar de beber, quando eu pagar todas as minhas dívidas, quando eu alinhar o cosmo aqui, os planetas estiverem em sintonia, quando o Vasco voltar a ser campeão, Senhor, aí sim eu tenho uma chance de te servir. Aí Jesus volta primeiro, Tairone, e não acontece. Note, Jesus, ele está no caminho de Jerusalém, ele está no caminho da crucificação, ele partiu resolutamente, ele está carregando o peso teológico do mundo, da cruz, de forma consciente, voluntária e determinada. Então o convite para segui-lo acontece no caminho do sofrimento, acontece no caminho da dor. Bonhoeffer vai dizer que quando Cristo chama um homem, ele o chama, ele convida a morrer.
a morrer para a nossa vida, a morrer para nossas dores, a morrer para tudo aquilo que tem se transformado num ídolo do nosso coração. E o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eu quero então compartilhar com você sobre rebeldia, sobre verdade, sobre comprometimento. Como então podemos seguir ao Senhor e compreender aquilo que Ele tem para nós? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender sobre um discipulado sem ilusões. Olha o que diz o texto: eu te seguirei por onde quer que fores. O homem, ele se oferece voluntariamente, e isso parece espiritual. Sim ou não, gente? Já aconteceu de alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu estou contigo e não abro. Na empresa, se você tomar essa atitude, eu vou te apoiar, eu vou estar do teu lado. Na igreja, no ministério, na família, não sei, em qualquer canto, eu estou com você e você pode contar comigo. No ministério pastoral, quantas vezes alguém bate no seu ombro e fala assim: pastor, tamo junto. E essa palavra, amado, chega a me dar um arrepio quando alguém fala assim: tamo junto, pastor. Eu falo assim: misericórdia. Até quando? Eu pergunto. Porque muitos que outrora disseram tamo junto, eles sumiram na poeira. Sumiram, não mandaram nem um WhatsApp, nem um cartão postal, nem uma despedida. Porque o coração é uma fábrica de ídolos. Então, se está bom, se está acontecendo o que eu quero, estamos junto. Mas se a palavra é de confronto, é de mudança, se eu preciso dar um pouquinho a mais, se eu preciso me dobrar diante de uma situação que eu não gosto, eu não estou mais junto. Porque vai contra aquilo que eu espero, aquilo que eu imagino, aquilo que eu me vesti na minha religiosidade. O homem espiritual discerne espiritualmente. E a resposta de Jesus nesse momento, ela desmonta qualquer romantização de evangelho. Ele diz: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Então, Jesus está revelando que seguir a Ele não garante segurança. Às vezes nós vivemos aloprados, anestesiados com uma teologia só da prosperidade, imaginando assim: olha, quando eu entregar minha vida a Jesus, acabou o problema. Eu vou ser próspero, eu vou ser rico, eu vou ter o carro do ano, eu vou andar de Rolex, as coisas vão acontecer, a minha vida vai ser uma bênção, não vai chover em Natal, não vai ter problema. Mas isso é mentira, amado. Não é isso que acontece. Sproul vai dizer: o discipulado começa quando as ilusões sobre Cristo, elas são destruídas. Cristo, então, ele está afastando os impulsivos para que permaneçam apenas aqueles que estão dispostos à cruz. E Deus, John Piper vai dizer, é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele e não nas circunstâncias. É quando tudo vai mal, é quando o salário não cai na conta, é quando a doença chega, é quando aquilo que a gente imaginou que seria de um jeito não acontece daquele jeito, é quando as ilusões vão se dissipando e a gente está firmado nele, porque adoramos o nosso Deus não por aquilo que ele pode fazer sobre a nossa vida, mas nós adoramos o Senhor por quem ele é sobre nós, amém? Onde estão os adoradores nessa casa? Se você pode, glorifique ao Senhor, exalte a Ele. É um entusiasmo inicial sem entendimento do custo. É quem ama a ideia de Jesus, mas não o caminho de Jesus. E existe uma diferença. Tem um filme, esse filme estava na HBO Max, não sei aonde está, deve estar circulando aí nos streams, que ele chama A Revolução de Jesus. Quantos já assistiram esse filme assim? Levanta a mão. Uma alma foi para o céu. Mais alguém? Não? É com o Jesus de The Chosen, tá? Mas ele não é o Jesus do filme, não. Conta o início
de duas grandes igrejas americanas, que é a Vineyard, bem conhecida, a gente canta as canções dele, e a Calvary Chapel, a igreja também famosa lá. E esse filme se baseia num momento da década ali de 50, 60 nos Estados Unidos, que ninguém queria evangelizar os hippies. E uma igreja tradicional, um pastor tradicional, ele abre as portas da evangelização desses esquisitos, gente. E todo mundo é esquisito um pouco, né? Quando a gente olha assim bem, eu olhando aqui, tem uma turma aqui de esquisito, né? E ele começa a receber o povo, e o povo de dread, o povo diferente, e acontece um avivamento ali no meio do movimento. Só que, às vezes mesmo o avivamento acontecendo, mesmo a nossa vida sendo tocada, a nossa história sendo mudada, a gente não quer abrir mão de determinadas certezas, do nosso ego, da nossa altivez, a gente não quer entregar para o Senhor. Mas o preço de seguir a Cristo é nos dobrarmos, nos prostrarmos diante a presença do Senhor e respondermos algumas perguntas. Você segue a Cristo ou um ideal de vida cristã confortável? Sua fé resiste à instabilidade? Se Deus mexer no seu dinheiro, na sua casa, nos seus planos, no seu ministério, você permanece ou não? Lucas 9, 23, um pouquinho antes, diz: se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente e siga-me. A igreja precisa abandonar o evangelho do conforto e se apaixonar pelo evangelho da cruz. Amém? A cruz de Cristo, que é a manifestação maior da graça de Deus. Segundo lugar, pode colocar na tela aí, é um chamado que não admite adiamento. Senhor, deixa-me primeiro. Culturalmente, isso não indica, no texto que lemos, o primeiro adiamento foi de um funeral. Não indica um funeral imediato, mas um pedido de adiamento indefinido. Ele quer seguir Jesus depois de resolver os moídos, depois de resolver as crises, depois de despedir da família, depois da festa cultural ali de enterro, e o povo, os familiares que vieram de longe, de perto, ir embora. Deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Aqui, os mortos no texto bíblico são os espiritualmente mortos. Jesus cria um contraste entre a vida natural e o reino dele. Porque enquanto havia um homem que queria seguir a Jesus, mas no depois, não é porque Jesus é insensível, Jesus está dizendo: existe uma legião, existe uma multidão de mortos espirituais que precisam do seu despertar, que precisam da sua palavra, que precisam do seu testemunho. E quando, Senhor? Hoje. Porque o reino de Deus, ele não pode esperar. Brincaram aqui no culto, né? Natália falou: será que Clarissa foi arrebatada? E Clarissa estava lá na lanchonete, atarefada, vendo um monte de coisa. Gente, mas a volta de Jesus é iminente, amém ou não? Amém. Jesus está voltando, Jesus vai levar a sua igreja. Será que nós estamos prontos? Ou será que a nossa vida importa mais? O nosso eu importa mais? O nosso desejo importa mais? Nada, por mais legítimo que seja, pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada, por mais legítimo que seja, pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Jonathan Edwards, pregador daquele sermão famoso, Pecadores na mão de um Deus irado, ele diz: a verdadeira conversão é a mudança suprema de afeições. O verbo que Jesus usa, vá, é no imperativo, não é sugestão, é ordem, porque Cristo
ele não negocia prioridades. Ele não está negando àquele homem a possibilidade de enterrar seu parente, o seu pai. Não, não, não. Mas ele está dizendo assim: a prioridade de tudo é o reino do céu. Eu tenho um amigo, e ele não é aqui de Natal, ele é do Rio de Janeiro. O nome dele é Felipe. E ele tem uma frase que muita gente usa. Eu falo assim: Felipe, inclusive hoje eu liguei para ele. Falei: rapaz, você tem que vir para Natal, passar uma temporada aqui. Eu já vou fazer 6 anos aqui, você não veio me visitar ainda. Ele falou assim: pastor, quando estabilizar... Alguém usa essa frase? É porque as coisas estão complicadas agora, hoje. Mas quando estabilizar eu vou. Eu falo: amado, se você esperar esse barco aí estabilizar, nunca vai acontecer. Porque nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar. É o reino invertido. É o evangelho invertido, amado. O maior, ele é o menor, e o menor, ele vai ser o maior. É assim. Então não é você esperar as coisas acontecer, o casamento encaixar, o melhor emprego do mundo chegar. Não. Você precisa caminhar de fé em fé, de glória em glória, debaixo da graça do Senhor, e as coisas acontecerão sobre a sua vida. Como diz o apóstolo: eu vou pregar com o seu amém ou sem o seu amém. Porque a gente precisa entender isso. Às vezes, nós estamos aqui esperando a lógica do dar certo. Então, quando der certo, eu faço. Quando cair aquele dinheiro, eu oferto. Não, amado, simplesmente faça. Se lance na presença de Deus, se lance na vontade do Senhor, seja fiel ao Senhor. A igreja precisa voltar a entender a obediência imediata. Quando Jesus manda, eu obedeço, eu faço. Então vamos repetir isso? Quando Jesus manda, eu... Rapaz, está tão desanimado. Eu vou repetir. Porque se você estivesse no carro Natal, se você estivesse atrás do trio elétrico, do grafite, você estava mais animado. Amém? Amém. Quando Jesus manda, eu obedeço, irmão. Se Ele está mandando você ir, se Ele está mandando você fazer, se Ele está mandando você desenvolver, simplesmente faça. Cumpra. Confie no Senhor de todo o seu coração. E em terceiro e último lugar, o preço de seguir a Cristo é um compromisso que não olha para trás. Número 3, meu amigo amado, não olha para trás. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. A primeira vez parece legítimo, mas Jesus está vendo uma hesitação. Então ele diz assim: quem põe a mão no arado, esse não pode olhar para trás. Porque havia um objetivo. O arado, ele era posto sobre 2 animais de espécies parecidas, da mesma espécie. Por isso Paulo vai falar de julgo desigual lá na frente. Porque um jegue, um burro, não pode puxar um arado com um boi, porque sempre o animal menor vai sofrer mais a incidência da força e o negócio não vai fluir. Então, arar a terra significa fazer juncos, fazer vincos na terra para que a semente posteriormente seja lançada. Então, por que o homem que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás? Porque provavelmente, se você estiver arando a terra e você olhar para trás, o seu caminho, a sua trilha vai sair do rumo que você precisa, porque você perdeu a referência. Então, quando a gente está trabalhando, a gente mira uma referência e a gente segue aquele caminho. Jesus está dizendo: ei, o compromisso comigo, para você estar apto, útil, ajustado, adequado ao propósito, você não pode olhar para trás. Você não pode ser uma alma presa ao mundo. Você não pode
simplesmente imaginar que a sua decisão ela é incompleta, porque quem olhou para trás no Antigo Testamento virou uma estátua de sal. Hoje, olharmos para trás significa a gente pensar na nossa vida pregressa, naquilo que passou. Tem gente que fala assim: pastor, quando eu era do mundo, quando eu era do mundão, a minha vida era doida. Eu fazia, eu acontecia, eu tomava todas, eu virava à noite, Chega na igreja, amado, 8:05 vai dar, são 8:02 agora. A pessoa já está desesperada para ir embora. A gente fala assim: vai ter um evangelismo lá em Genipabu. Ah, não, mas é muito difícil. É muito sol. Tem que carregar água, tem que cantar, tem que evangelizar. A gente acha problema para tudo, mas a loucura que a gente vivia no mundo, a gente não consegue mais ser louco por Jesus, aplicar e viver a nossa vida de entrega completa ao Senhor. Por quê? Porque a gente está olhando para trás. A gente está pensando no passado. A gente acha que era melhor aquele tempo, talvez, quem sabe, todavia, entretanto. Mas olha o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Jesus tem um alvo para a sua vida. Jesus tem um alvo para a minha vida. E é a eternidade, irmão. É a vida eterna com Ele. E nós caminharemos juntos, nós trilharemos juntos essa jornada para alcançar o eterno, o sobrenatural, o que Deus tem para nós. Mas eu quero te perguntar algumas coisas. Primeiro, você já decidiu seguir a Cristo, mas continua preso emocionalmente ao seu passado? Existem vínculos, pecados ou seguranças que ainda comprometem ele. Você está aprisionado, amarrado lá atrás. Você está avançando ou constantemente olhando para trás, pensando na vida, pensando na morte da bezerra. A igreja, o cristão, ele não pode avançar com o coração dividido. O reino dividido, ele não subsiste. O nosso coração dividido, ele não avança. É a mesma coisa se você estiver no emprego e você fala assim: eu quero sair daqui amanhã, eu vou embora, não aguento mais, estou mandando currículo. Você não vai desenvolver ali. Porque eu entendo que onde Deus nos colocou é para a gente exercer o melhor daquilo que nós temos. Então, se nós estamos ali hoje, irmão, mas eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Trabalhe, entregue o melhor até Deus te oportunizar um outro momento. Enquanto você está ali no trabalho, estuda para concurso, se prepara, vai botando mesmo currículo, vai fazendo uma faculdade, mas não deixe de entregar o seu melhor onde você está. Porque ali onde você está, você é um pequeno Cristo. Cristão é o diminutivo, por mais que seja aumentativo o final da palavra, de um pequeno Cristo. Agora, tem pessoas que elas só são varões, varoas, amados aqui na igreja, irmão. Porque lá no trabalho é o demônio, ninguém quer ver. Ninguém quer conviver com você. Então, a gente tem que demonstrar o amor de Jesus sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão, agindo com honestidade, falando a verdade. Haja de maneira correta que agrade ao Senhor. Amém? Amém. O amém hoje está mais comedido. Mas eu vou no final do culto, cadê o pessoal do som? Eu vou ligar uma máquina de glória ali no final. Aleluia. O que esses três homens têm em comum? Nenhum deles rejeitou Jesus. Todos quiseram segui-lo, mas todos colocaram alguma coisa antes de Cristo. Jesus, ele não aceita parte da nossa vida. Jesus, eu vou te dar 99% da minha vida. Ele diz: não quero. Eu vou dar 50%, Deus. Eu vou dar uma partezinha minúscula aqui do meu tempo para o Senhor. Não. Ele exige ser o centro.
Tim Keller diz: se Jesus não é o Senhor de tudo, Ele não é o Senhor de nada. O que hoje está ocupando o lugar de Cristo? Qual é o seu deixa-me primeiro? Porque no reino, o maior inimigo do propósito não é o pecado escancarado, mas a prioridade desordenada. Ontem eu saí numa missão, e enquanto eu estava nessa missão, eu levei meu amigo Tairone. Eu por um minuto, por um instante, eu falei assim: será que o meu propósito está sendo desvirtuado? A gente foi para uma Copa, a Copa Potiguar, segunda edição, 2026. E o time de Tairone, que ele já jogou, né? Os meninos aqui da igreja, Natal City. Tem o Manchester City, tem o Natal, estava lá também. E me ligaram assim: pastor, o senhor faz a narração desse torneio? Eu falei: tá aqui quem faz. Quanto é o honorário? Qual é o Pix? Não caiu nenhum na minha conta ainda. Aí eu falei assim: eu vou, mas eu tenho que levar um comentarista esportivo, Tairone. Aí tinha um time jogando, o nome do time era Chute Certo. E eu lá na narração alto nível, né? Aí daqui a pouco chega no ponto eletrônico: pastor. Aí estava ao vivo. Aí alguém falou: aquele não é pastor não, é o locutor. Aí Tairone, ele falou: informação do gramado aqui, o time Chute Certo está sem banco de reserva, mas estão se esforçando demais. Mano, vai ser contratado da Globo. E a gente lá naquele momento, e os equipamentos, e um monte de criança, era sub-10, sub-11, sub-13, e no meio da transmissão eu falei assim, Deus usando, né, a voz profética ali, eu falei: que alegria, nós estamos aqui na Ridinha, society da Ridinha, e vendo crianças sendo desenvolvidas, iniciadas no esporte, escolhendo o lado certo, fazendo a coisa certa, para ter um futuro certo. Aí eu ia começar a pregar e eu falei: não, calma. Mas, escute isso. Deus, Ele nos bivocaciona. Somos chamados ministerialmente, pastores, ministros, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, barbeiros, motoristas, enfim, é uma infinidade de coisas. Nós temos uma vocação específica no ministério, mas nós temos também um trabalho específico na nossa vida. E às vezes, eu entendo essa frase, mas eu me preocupo com ela. A gente diz assim: suas amizades têm que ser da igreja. E tem que ser, na sua maioria. Mas se a gente não tiver um amigo, um conhecido não crente, amado, quem a gente vai evangelizar? Quem a gente vai tocar com a nossa vida? Quem a gente vai demonstrar o amor de Deus? Talvez quando você chega lá na sua academia, quando você encontra um cliente, você atende a ele com o seu melhor, com a sua função. Mas por você ser bivocacionado, você demonstra uma pequena porção, uma pequena porcentagem do que Deus está fazendo na sua vida, porque você transmite a graça e a verdade do Senhor onde quer que você esteja. Deus chamou a igreja eclésia, do grego chamados para fora, porque o chamamento da igreja não é trazer pessoas no domingo. Por mais que a gente pense assim, domingo é um dia incrível, é o dia que você deve separar, que você deve vir, que você deve adorar, que você deve ter a experiência comunitária. Mas o nosso culto, a nossa igreja, ela começa na segunda-feira, irmãos. Ela começa quando a gente dá um passo para fora aqui do templo, e a gente tem que impactar a nossa comunidade, a gente tem que levar o amor de Deus para o mundo perdido que carece da graça do Senhor.
o preço de seguir a Cristo é alto, mas Ele nos garante uma vida eterna com o Senhor.